Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que também se liga através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Estamos também com o Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e através do jornalabcrepórter.com.br. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2019, fechando mais um mês desta temporada e com muitas informações no que diz respeito ao esporte de alto rendimento, amador e principalmente aquele regional que a gente gosta de acompanhar. O Palmeiras, hein? Não foi fácil, um primeiro tempo meio estranho, tal segundo tempo com a ajuda do VAR, conseguiu passar 4-0 diante do Godoy Cruz e está na próxima fase da Libertadores da América. O Cruzeiro perdeu, ficou no empate 0-0 com o River Plate e na decisão por pênaltis acabou sendo derrotado e eliminado diante do seu torcedor em Belo Horizonte. Já a equipe do Fluminense, que havia vencido o Peñarol no Uruguai, repetiu a dose, venceu no Maracanã e está na próxima fase também da Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho de esporte, tem também a Copa São Caetano, já temos a definição da grande final. A grande final será domingo às 3 horas da tarde lá no Complexo Esportivo Arthur Garbelotto. Daqui a pouco passarei detalhes para vocês. Vamos falar bastante sobre o futebol da região e hoje recebendo um convidado especial. Lateral esquerdo da equipe do AD São Caetano com uma história de serviços prestados ao clube. Afinal de contas, são mais de 200 de jogos. É muita coisa. Bruno Recife está aqui com a gente no programa A Hora do Esporte. Bruno, obrigado pela presença. Jogador que já está com o seu nome marcado na história do Azulão, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Falar um pouco de esporte e falar um pouco de São Caetano, da minha história aqui no clube também, que, como você falou, né? São algumas centenas de jogos aí pelo clube. Quantos jogos? Feliz. São mais de 250 jogos, Luciano. Cara, 250 jogos é uma história, né? É verdade, é muito tempo, né? Mas eu sou muito feliz, sou muito grato ao clube também por ter aberto as portas e ter trabalhado aqui no clube também. Eu acho que todos me receberam muito bem e eu sou muito grato por isso. Você tem passagens por algumas equipes do futebol brasileiro, né? Basicamente o interior de São Paulo é onde você trabalhou mais, mas o que a gente pode dizer é que o São Caetano hoje acho que sua principal casa, né, no que diz respeito à carreira de jogador de futebol, né? Não é verdade, né? São 8 anos de clube, né? Então, querendo ou não, isso já é marcante na minha carreira. Eu falo para todos que o São Caetano é um clube que eu levo no meu coração. Aprendi a gostar desse clube, né? E eu espero continuar e ter muitas alegrias aqui ainda. Carreira, você acha que vai até quanto? Bateu 37, você acha que a carcaça aguenta mais quanto tempo aí, Bruno? 37 anos, né? Então... Tá molecote e tal, tem uma vida tranquila. Procura se cuidar fora de campo, eu sou muito tranquilo sobre isso aí. Então, eu espero dar continuidade a mais alguns anos na minha carreira. Enquanto tiver força e para continuar, a gente vai levando. É que você hoje tem 37, mas quem assiste seu jogo, principalmente, fala assim, não, esse cara tem 25, 26 ali, porque você tá voando, você sobe, você ajuda, você é aquele lateral que participa chegando bem ao ataque, mas também volta e meia tá marcando lá na linha de fundo. Então, quer dizer, como tem aquela transição, por exemplo, o Zé Roberto, que começou na lateral esquerda, depois foi para o meio de campo. Você ainda nem foi para o meio de campo. Então, assim, acho que dá para aguentar ainda até uns 45 tranquilo, hein?
Tentaram me colocar ali no meio, né? O Martins, alguns jogos, até agora na Água Santa também com o Márcio. Mas eu não me sinto bem ali, a posição de origem que eu me sinto bem ali na lateral. Como você falou, né? O futebol hoje é muito físico, muita força, então você tem que procurar se cuidar fora de campo, treinar com bastante empenho. Né? Até procuro passar isso para os jogadores mais jovens do São Caetano, que você tem que ser hoje profissional, né? Então eu procuro me cuidar bastante, procuro ter muito descanso para chegar nos jogos inteiros e procurar ajudar a equipe. Bruno, conta um pouquinho, o pessoal que está acompanhando a gente, pessoal que ainda não te conhece, né? Depois de 250 jogos com a camisa do São Caetano, a absoluta maioria conhece. Mas você é um cara que veio lá do interior de Pernambuco tal, e começou um trabalho, chegou a ir para a capital. Fala um pouquinho como foi o seu início de carreira, como é que você chegou, porque é uma realidade hoje, você não só no São Caetano, mas com passagem Bragantino, passagem no próprio Água Santa, na Portuguesa, muito consolidado, né? Sempre com destaque na sua posição, mas como é que começou toda essa história? Começou em 99, né? Eu estava no Surubim, o time da cidade de Pernambuco, fiquei lá um período de tempo lá e depois tive um convite de fazer um teste no Bahia, onde eu passei nesse teste, fiquei no Bahia 5 anos e em 2005 acabei saindo para Ponte Preta, daí fui rodando pelo esporte. Já no profissional, né? No profissional. Quando eu fui para o Bahia, eu fui para a base, né? Então, daí quando eu saí do Bahia, fui para a Ponte já profissional, 2005, 2006 fui para o esporte, 2008 eu fui para Portuguesa, depois vim para São Caetano em 2009, que até 2011. Aí voltei para o Guarani, depois Guarani, Mirassol, CRB, Bragantino, São Caetano e Água Santa. Ô Bruno, você já viu muita gente começar no futebol, deve ter muitas histórias aí de colegas, né? Às vezes não dá nem para dizer amigos, mas enfim, a gente acaba se relacionando, conhecendo nesse meio do futebol. Hoje em dia, o esporte está de um jeito que, se o cara não for atleta, ele não aguenta o tranco, né? Você deve ter visto já muita gente ter parado no meio do caminho por conta de não ter essa disciplina, né? Eu acho que, assim, ninguém é santinho, assim, de seguir, arrisca tudo, mas você precisa ser muito mais comprometido do que era, por exemplo, na década de 80, né? É verdade, Luciano. Hoje o futebol ele é muito físico, né? Como eu falei antes, físico e muita força. Então, você tem que fora de campo, ter um descanso, ter um repouso, senão você não aguenta a pegada. Então, eu sempre procuro falar isso para os jogadores mais jovens, né? Tanto eu como o Wesley, sempre a gente está conversando com o pessoal para treinar firme, para treinar forte, para quando chegar no jogo você aguentar o tranco, né? Então, a gente já viu muitos jogadores de muita qualidade a desistirem, né? Porque hoje a gente tem que ser profissional, não adianta. Se você não for profissional, você não consegue. Então, é o que a gente procura falar para os mais jovens, né? Que treinar forte e que tem tudo para conseguir seus objetivos. Quem está te mandando uma mensagem aqui no Facebook aqui do programa, seu companheiro de São Caetano e de Água Santa, o Paz, goleiro, que agora está na Portuguesa. O Paz é um cara sensacional. Vou dar um abração para ele também, que ele possa ter muito sucesso na Portuguesa. Um clube que tem uma camisa muito forte. Eu tive uma oportunidade de jogar lá, uma camisa de peso, e eu espero que ele possa fazer um bom trabalho. Legal, legal. Obrigado, Paz, aí pela audiência também, acompanhando a gente, mandando mensagem. Ô Bruno, esse São Caetano, eu até tenho comentado ao longo do programa, nas transmissões também na rádio, que assim, é o mesmo elenco, né? Uma peça ou outra, mas no geral é o mesmo elenco que disputou, talvez não o Campeonato Paulista da Série A2, né? Porque ali modificou bastante, o caso até o seu, você que disputou a A2 e não disputou a 1, o time caiu. Mas é o mesmo elenco, por exemplo, que foi muito mal na Série D do Campeonato Brasileiro. No que tem de diferente, lógico, cada um tem a sua qualidade, lógico, como todos têm os seus acertos, seus erros, mas é uma mudança de postura depois da chegada do Marcelo Vilar a esse time, ou é uma coincidência? O que você pode falar pra gente? Porque do lado de fora, por exemplo, eu vejo um time muito mais agressivo. Vencer ou até ser campeão ou não, que todo mundo fala, não, São Caetano vai ganhar com o pé nas costas essa Copa Paulista. Meu amigo, se fosse assim tão fácil, não podia parar o campeonato, né? Não é assim que funciona. Mas
é uma mudança de postura desse time, né? Com certeza. Acho que a equipe mudou muito da Série D, né? Como você falou, os jogadores praticamente são os mesmos, só chegaram o Alvinho, o Chubinho e mais alguns outros jogadores, mas o elenco é o mesmo. Então, acho que o principal foi a atitude, né? Foi muito vergonhoso o que a gente fez na Série D. Um clube como o São Caetano, que tem uma camisa pesada. Então, você sair na primeira fase na Série D é complicado, é triste. Então, a gente procurou conversar, o Marcelo também chegou, agregou muita coisa e isso foi importante, né? Essa mudança de postura, a gente está nesse processo de reconstrução do clube. Então, o Marcelo sempre está falando isso para nós, que a gente não pode pensar no brasileiro de uma Série A ou na Libertadores se ganhar uma Copa Paulista que dá uma vaga para uma Série D. Então, esse é o nosso processo. Vamos devagar a cada jogo, buscar as vitórias para que a gente possa, no final, conseguir esse objetivo, né? E a gente já tem um exemplo aqui, né, Luciano? O ano passado a gente começou muito bem também a Copinha, né? Acho que a gente começou numa pegada muito forte e na segunda fase a equipe já não conseguiu manter o mesmo ritmo e a gente acabou ficando de fora da segunda fase. Então, e a gente tem conversado também sobre isso para a gente continuar na mesma sequência de vitórias, nessa pegada aí que a gente possa chegar no final com o nosso objetivo maior, que é ser campeão. Eu imagino que deve ser uma desconfiança interna do grupo, né? Uma ansiedade e trabalhar com isso no dia a dia. Porque, por exemplo, eu fui acompanhar o São Caetano Sub-20 domingo contra o Guarani, e aí conversando com algumas pessoas ali, que, enfim, me abordaram e tal, e aí eu falei, pô, e aí, agora tá gostando do time, né? O time tá bem e tal, não sei o quê. Mas tem que ver a segunda fase, quer dizer, há um senso de desconfiança, que isso eu particularmente acho que me incomoda também, porque, cara, vamos apoiar, né, vamos viver o momento, parece que, não sei, tá sempre torcendo contra, mas, enfim. Deixa eu sair para um rápido intervalo aqui, mandar um abraço pro Ciro, também tá acompanhando a gente da Elétrica, grande Cirão, tá ligado? Quero mandar um grande abraço pro Gonzo, que tá acompanhando, ele tá sempre com a sua sobrinha Carolina, grande Gonzo, adora aquele caldo verde, tá sempre ligadinho acompanhando aqui o programa da Hora do Esporte. Obrigado sempre pelo carinho. E a gente vai sair com um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no programa A Hora do Esporte. A Quíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, nesta quarta-feira, aqui dia 31 de julho de 2019, estamos recebendo hoje o Bruno Recife, jogador da equipe do São Caetano, lateral esquerdo, dos bons mais de 250 jogos com a camisa do Azulão. Tem seu nome marcado na história do São Caetano, que irá completar 30 anos nesta temporada, no dia 4 de dezembro. Ontem tivemos Copa Libertadores da América, o Palmeiras suou. Um primeiro tempo meio fraquinho, o segundo tempo arrumaram um pênalti, aquele pênalti do VAR, daqui a pouco o Bruno vai opinar, mas quem traz as informações é o nosso grande amigo correspondente aqui no microfone da TV Grande ABC, o Alexandre Cardilho, que esteve no Allianz Parque acompanhando pela RNN e traz mais informações. Coloca na tela aí, Ale. Olá, Luciano Luiz! Olá, você que acompanha esse programa sensacional, A Hora do Esporte. Chegando para falar aí de Copa Libertadores da América, falar do jogo do Palmeiras, que ontem venceu a equipe do Godoy Cruz da Argentina
por 4-0 em jogo disputado no Allianz Parque, mas o Palmeiras sofreu as mesmas dificuldades que vinha sofrendo nas partidas aí pós-Copa América, um time muito moroso no primeiro tempo, com dificuldades de transição para ataque, esbarrando na forte marcação da equipe argentina, não seria diferente, é claro, até pela proposta do Godoy Cruz de vir a São Paulo e tentar arrancar aquele golzinho para sair com a classificação, mas sempre na base dos contra-ataques. Em virtude disso, o time argentino fechou suas linhas de marcação e o Palmeiras não teve criatividade alguma no primeiro tempo para poder criar lances aí que pudessem empolgar o torcedor. A torcida, aliás, que no último sábado, no empate contra o Vasco da Gama, no final da partida, fez duros protestos contra a equipe do Palmeiras, a diretoria, o elenco, enfim, protestos contra o time milionário do Verdão. No segundo tempo, contra a equipe do Godoy Cruz, aí sim o futebol do Palmeiras floresceu. Aos 11 minutos, o primeiro gol através do auxílio do VAR, gol marcado por Rafael Veiga num pênalti sofrido por Miguel Ángel Borja. Aliás, o colombiano Borja foi um dos principais nomes da partida lá na Argentina, quando fez o gol de empate, o segundo gol do Palmeiras, e ontem, além de ser o protagonista no lance do pênalti, foi também o jogador que marcou o segundo gol e mostra aí para Filipão que ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha nesta titularidade do ataque do Verdão. Lembrando que o Borja tem grande identificação principalmente com esse torneio continental, a Libertadores da América, onde ele foi protagonista em 2016, levando o Atlético Nacional de Medellín ao título da competição na ocasião. E o Palmeiras aí faz o terceiro gol com o Gustavo Scarpa e o quarto gol com o Dudu. Dudu muito questionado com o torcedor palmeirense, consegue aí ficar um pouco de bem com a torcida palestrina, fazendo o quarto gol do Palmeiras. Agora o Verdão espera o adversário de Libertad do Paraguai e Grêmio no jogo de ida em Porto Alegre. O imortal, o tricolor gaúcho, fez 2-0 e leva uma grande vantagem para o Paraguai. O jogo acontece nesta quinta-feira, portanto, essa semana, às 21h30 de Brasília. É isso aí, Luciano Luiz, vocês que acompanham o programa A Hora do Esporte, repito, esse programa sensacional. Você hoje, torcedor palmeirense, está um pouquinho mais tranquilo. Domingo o Verdão encara o derby lá em Itaquera, Corinthians e Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão do Certame Nacional. Eu vou ficando por aqui com esse destaque do Palmeiras na Libertadores, mas é claro, Luciano Luiz e amigos da Hora do Esporte, eu volto em breve para falar mais de Libertadores, Campeonato Brasileiro que vive suas emoções em grande nível aí, e também a Copa Sul-Americana, lembrando que o Timão entra em campo esta semana também na Sul-Americana contra a equipe do Montevideo Wanderers. Um grande abraço, Luciano Luiz, vocês que acompanham a Hora do Esporte. Até mais! Legal, tá aí Alexandre Cardilho dando o seu recado, a vitória do Palmeiras 4-0. O Bruno, lógico que quando você pega o placar, né, o cara que foi dormir cedo ontem, pegou no outro dia, quanto foi? 4-0. Ih, tranquilo, tal. Mas a verdade é que não foi, que aquele primeiro gol, lógico que desestabilizou a equipe do Godoy Cruz. Eles vieram para jogar por uma bola, e aí quando tomou o gol, aí viram que eles precisariam de duas, e aí deu aquele desespero. Mas Palmeiras tem algo que evoluir, principalmente para as fases finais, e também queria saber a sua opinião, o que você achou do lance lá, se você tivesse lá com o apito, você marcava pênalti, rapaz. É duvidoso, né, Luciano? Tive a oportunidade de ver o jogo difícil, no primeiro tempo bem truncado, como você falou, a equipe do Godoy veio por uma bola, né, e aquele pênalti ali, muito duvidoso, na minha opinião, não foi também, que é um lance que o zagueiro está na disputa com o jogador do Palmeiras, e no giro a bola acabou pegando no braço dele, então é um lance de interpretação, mas na minha opinião não foi, né? Mas aí, com esse gol, a equipe do Palmeiras teve um pouco mais de tranquilidade, e a equipe do Godoy teve que se expor também um pouco mais, e a equipe do Palmeiras, como é equipe de qualidade, né? Acabou achando espaço e venceu o jogo até com uma certa facilidade. O Cruzeiro sendo eliminado em casa de novo para o River Plate é uma derrota para o Mano Menezes, né? Porque assim, é um baita treinador, muita gente, inclusive colocando a possibilidade até dele ser o próximo treinador da seleção brasileira depois desse encerramento do ciclo do Tite em 2022, mas tem muita gente lá também que quer o pescoço dele e perder em casa é ruim, né? É verdade, já a segunda vez que é eliminado pelo River, né? Apesar do River ser uma equipe de muita tradição no futebol mundial, todos sabiam que ia ser um confronto difícil, como foi, né?
Como você falou, futebol é resultado, né? O Mano, apesar de estar ali há um bom tempo no clube, já ganhou a Copa do Brasil, mas a gente sabe que a Libertadores é diferente, né? Todos os clubes que disputam fazem um investimento alto para conseguir esse título. E quando ele não vem, a cobrança é maior e a gente sabe que a cobrança lá deve estar muito grande para cima dele. É um excelente treinador, mas a gente sabe que o futebol é resultado. Ô Bruno, você falou, né, da participação na Libertadores de uma forma diferente. Agora, eu queria uma pergunta para você. O atleta, como ele se prepara para competições diferentes? Por exemplo, não esse ano, mas ano passado você jogou a Série A1 do Campeonato Paulista com a equipe do São Caetano. Então vocês jogaram no Morumbi, jogaram no Allianz, jogaram na Vila Belmiro. Já tinham jogado na Vila Belmiro por conta da Copa Paulista também, quando era o Santos B na época. Você jogou na Arena do Corinthians ainda quando jogou pelo Bragantino. Mas aí, de repente, vocês têm que enfrentar com todo respeito, mas, por exemplo, o Urico Mursa, que é lá em Santos, que é um estádio que hoje é muito difícil de se jogar bola, a condição do gramado é muito ruim. Esse próprio estádio que a Ponte Preta está mandando os jogos na Copa Paulista, em Águas de Lindóia, como é que fica a cabeça do atleta? Porque o atleta é o mesmo, né? E você tem que se adequar com realidades que não são... As pessoas pensam, é o gramado. Não é somente o gramado, é o acesso, é o vestiário, é a proximidade com o público. É muito complicado também, né? A realidade é muito grande, né? Você jogar no Morumbi, no campo do Palmeiras, a empolgação é diferente, a concentração, porque a gente sabe que ali é a nata do futebol, né? O gramado é excelente, com um público de torcedores maior, então aí você sai para jogar no campo que nós jogamos agora no sábado contra a Ponte Preta, é um difícil, campo muito ruim, acesso difícil, vestiário muito pequeno, não tinha condições de os 18 jogadores, mas a comissão está ali dentro, então uma parte tinha que trocar e a outra ficar esperando. A realidade de futebol às vezes é muito grande, né? Às vezes você está jogando em campos que te oferecem condições muito boas, mas por outro lado tem campos também que é difícil de até a prática do futebol. Eu imagino que para vocês, assim, né, lógico que não é falta de umidade, muito pelo contrário, vocês têm uma postura muito bacana, mas o São Caetano em si, ele oferece uma estrutura boa para os seus atletas, né? Primeiro que vocês já têm aquela coisa, né, do salário, de ter uma estabilidade um pouco maior, aí vocês têm uma academia, o time tenta cada vez mais evoluir, ultimamente tem evoluído também nessa parte, da parte de preparação física, uma academia muito boa hoje já no estádio, o time treina mais vezes no estádio, que dá também uma tranquilidade, o acesso. Quando vocês se deparam com realidades, e a gente não precisa ir muito longe, assim, né? Não é que nem, por exemplo, esse caso de Águas de Lindóia, que é até um fato esporádico, a Ponte Preta manda jogos no Moisés Lucarelli, mas por conta aí de um problema com o Sub-23 e tal, tá mandando esses jogos em Águas de Lindóia, mas tem estádios bem próximos aqui que tem muito mais dificuldade do que deveria, e eu imagino que o pessoal deve chegar em vocês ali, tipo, e aí, como é que eu faço para... Quem é o homem? Quem contrata? Rola isso também entre vocês, cara? Com certeza, né? Sempre tem essa conversa também, mas a gente tem que ser muito profissional, né? Eu acho que a nossa realidade hoje é a Copa Paulista. A gente sabe que o clube não merece essa situação, mas infelizmente o São Caetano se encontra nessa situação hoje de estar disputando uma competição como a Copa Paulista. Então, é o que o Marcelo fala sempre. A gente não pode pensar num brasileiro ou na Libertadores sem passar pela Copa Paulista. Então, a gente tem que enfrentar essa dificuldade de campo, de piso ruim, gramado ruim, vestiário ruim, mas a gente tem que ser profissional e quando chegar ali dentro, procurar esquecer e jogar o nosso futebol e procurar vencer sempre para tirar o clube da situação, né? Mas sempre tem esse tipo de conversa, mas a gente procura concentrar no nosso trabalho. Essa forma de gestão que o São Caetano tem tido nos últimos tempos, de trabalhar com jogadores experientes, mas também abrir um espaço para a base e
coisas que deram muito certo, né? O caso do Nonato, do Matheus, enfim, o time, a base realmente está funcionando. É legal isso também, essa troca de experiências, porque vocês também aprendem muito com eles, né? Com certeza, é importante, né, o clube ter essa mescla de jogadores experientes com jogadores novos, né? Até é bom para o clube também, para uma venda futura, ter uma receita para o clube. E acho que é importante o trabalho de base que São Caetano vem fazendo, né? Jogadores vêm aparecendo muito bem, como você citou aí o Nonato, o Matheus, que se destacaram aqui no São Caetano e hoje estão em grandes equipes do futebol brasileiro. Legal. Bruno, a gente está caminhando para o final do programa, eu quero agradecer demais sua presença aqui, lembrar a galera que sabadão, 3 horas da tarde, tá na hora do torcedor abraçar um pouco mais, né? 16 pontos, o dobro do segundo colocado. Torcedor, eu bato aqui nessa tecla, Bruno, você sabe muito bem, há muito tempo, tá na hora do torcedor abraçar esse time, porque o time está correspondendo e um número melhor para o Anacleto Campanella, 3 horas contra o Osasco, né, sábado. Verdade, né, Luciano? Claro que o torcedor do São Caetano está triste pelo momento do clube, mas como você falou, acho que é um momento de tanto torcedor, diretoria, funcionários, jogadores abraçar a causa, né? De estar junto todos nessa busca aí pelo título, desse processo de reconstrução do clube, de procurar vencer a Copa Paulista, que vai nos dar uma vaga para a Série D, para que a gente possa voltar com muita força aí no cenário nacional, né? Então, que o torcedor do Azulão possa no sábado comparecer com um maior número, nos ajudar nessa luta aí contra o Osasco. Fechou. Bruno, obrigado pela participação, um abraço Valeu, em casa, esposa, obrigado. As meninas, tá tudo bem? Tudo bem, um abração para minha esposa, minhas filhas, tá tudo na paz, graças a Deus. Alunas obrigado. aqui de São Caetano do Sul, né? Com certeza. Estão bem na escola? Estão bem, sempre. Já não estão aparecendo com ninguém lá para sentar no seu sofá, não, né? Não, ainda não, tá muito Tá muito novinho, né? Pô, por favor, não vai deixar o papai de cabelo branco, hein? Agora não, deixa eu tranquilo em casa. Bruno, obrigado, sucesso, estaremos lá no sábado. Abraço para vocês que acompanharam com a gente o programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. Mandar um abraço para os corintianos que estão acompanhando a gente, o Márcio Bertini, Everaldo Guimarães, Darcy Silvério, Marcelo Todaro, tá todo mundo acompanhando aqui, Rafael Ebert, estão na expectativa. Amanhã eu falo sobre o jogo do Corinthians contra o Montevidéu, tá certo? Um grande abraço, siga na programação da TV Grande ABC. Muito obrigado ao Bruno Recife, lateral esquerdo da equipe do São Caetano. Eu volto amanhã no mesmo horário. Valeu, galera. Valeu, Brasil.